Oi, gente, boa tarde a todos. Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o sofrimento emocional das crianças, né? Um fato que chama atenção é que há cerca de 10, 15 anos atrás era quase que inexistente fatos de depressão em crianças e hoje esses relatos vêm crescendo numa proporção assustadora na clínica. Não apenas a depressão, né, mas tantos relatos de pais que vêm pedindo ajuda desesperados pelos filhos, crianças, né, que têm apresentado comportamentos difíceis deles lidarem, enfim. E aí eu venho trazendo uma reflexão para os pais, principalmente, né, e para os professores, pessoas que lidam diretamente com crianças, que na maior parte das vezes em que nós procuramos, ou que os pais procuram a ajuda de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um neurologista para a criança, grande parte das vezes, quem precisa de ajuda são os pais, é a família, né? A criança, ela de alguma forma, ela se torna um para-raio dos problemas da família. Ela absorve aquilo e simboliza do jeito dela. E aquilo acaba se tornando uma doença, se tornando um conflito, um problema emocional, um problema psicológico. Né? Então, geralmente, as crianças desenvolvem questões, né, como resposta ao meio. Então, pai e mãe, né, quando eu vou dizer assim, o meu filho precisa de ajuda, primeiro vamos pensar, será que eu também não preciso de ajuda? Né? O que será que está acontecendo comigo? O que está acontecendo dentro da minha casa? Em que pé anda a minha família? Né? A família continua sendo a estrutura base do desenvolvimento humano. A estrutura que vai nortear o imprinting das crianças. O que é esse comportamento imprinting, né? Esse comportamento em que eu vou imprimir os comportamentos das pessoas que estão ao meu redor, né? Onde eu vou, não digo nem copiar, né? Mas eu vou seguir aqueles comportamentos porque eu aprendi que aqueles comportamentos são os que funcionam. Se é a mamãe que está fazendo ou a mamãe que está falando, então é porque é o certo. Se é o papai que faz, é o papai que diz, então é porque é o certo a se fazer. Mas quem é esse papai? Quem é essa mamãe? Quais são os conflitos dessas pessoas? Antes de sermos papais e mamães, nós somos seres humanos, né? Com questões em aberto, com problemas e também com virtudes, com recursos, mas antes de tudo pessoas. E de alguma forma, essas dores, esses fantasmas, eles se projetam para frente na minha geração. Então, eu preciso, de alguma maneira, dar atenção àquilo que está dentro de mim, aquilo que ainda me aterroriza, meus fantasmas que ainda me assustam. Porque feridas mal cicatrizadas pingam sangue nas gerações adiante. A minha dor não para em mim. E aí eu preciso pensar nisso quando eu tenho um filho, né? Então, se eu não dou atenção para minha dor, eu tô de alguma maneira transmitindo essa dor para frente, mesmo sem querer, de forma inconsciente, obviamente, né? Mas essa dor está sendo passada adiante, seja em forma de imprinting, seja em forma de informação mesmo, né? Seja geneticamente, enfim, seja sistemicamente, mas de alguma forma essa informação está afetando o meu filho. Então, se você tem de se cuidar, se você tem questões, feridas em aberto, se cuide por você e pela sua família. Se cuide por você e também pelos seus filhos, né? A mudança que você faz na sua mente não afeta só a sua mente, afeta a sua mente e a mente de pessoas que vêm depois de você. Então, é uma questão para pensar e ver a complexidade disso que a gente chama de mente, de emoção, de saúde mental, que vai para além, inclusive, da mente, que afeta o corpo. Se eu posso bloquear, por exemplo, um histórico de hipertensão, porque eu tratei um histórico de hipertensão que se tornou uma tendência genética, eu posso interromper esse histórico, essa tendência de hipertensão, simplesmente porque eu tratei questões emocionais que atravessavam
essa tendência hipertensiva ao longo da minha história, né? Então, gente, é isso, né? Tratar crianças vai para além do sujeito que está ali, né? Da criança que está ali na frente. Passa pelos pais, atravessa a família, atravessa o ambiente em que ela está, onde ela convive. Tem vários atravessamentos dentro do sofrimento de uma criança, né? E do adulto também, mas a criança especificamente, porque ela é aquela que tem os respingos. E o sofrimento dela é uma maneira desse respingo vir para frente, vir a ser notado de alguma forma. Então dê atenção ao sofrimento do seu filho, veja o que acontece com ele. Né? Se ele vem apresentando comportamentos disfuncionais, se ele vem apresentando sintomas depressivos ou qualquer outro tipo de sintoma, procura um psicólogo primeiro. Primeiro procura um psicólogo. Se tiver que ir para um psiquiatra, para um neurologista, que seja encaminhado pelo psicólogo e não pelo professor, e não por um amigo, e não por um conhecido. A primeira tentativa é sempre a menos intrusiva possível. A psicoterapia vai tentar tratar a sua criança de forma que não vai incluir nela uma carreira psiquiátrica precoce. Então, nesse sentido, primeiro, olhe para a situação do seu filho como um espelho e tente se enxergar nesse espelho, porque está falando sobre você, mãe. Está falando sobre você, pai. Esse filho hiperativo o problema não é da criança somente. O problema também é seu. Então, se desresponsabilizar daquilo não vai resolver totalmente essa questão, né? Então, veja a sua imagem também no seu próprio filho. Segundo passo, leve ele para terapia, para um psicólogo, vai passar por uma avaliação psicológica e entender o que precisa ser feito com ele, se vai mantê-lo apenas na terapia, ou se vai combinar terapia com medicalização, ou se é só medicalização. E aí precisa passar por uma avaliação profissional. Grande parte dos casos não precisa de intervenção medicamentosa. Grande parte dos casos você só vai saber passando pelo psicólogo, tá? Então essa é a orientação que eu deixo para vocês hoje. Qualquer dúvida eu fico à disposição, vocês podem deixar comentários ou enviar e-mail. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e por ter assistido o nosso vídeo. Um forte abraço.